Olá, meus amores, tudo bem? Bora falar sobre o desenvolvimento do nosso texto dissertativo argumentativo? Se falamos sobre a introdução, agora é a hora de falarmos sobre o desenvolvimento do nosso texto. Sim, uma parte extremamente importante no texto dissertativo argumentativo. Já vimos na introdução que ela é responsável por introduzir. Ela vai resumir aquilo que vai ser dito ao longo do texto. E na introdução nós vamos fazer então a apresentação da nossa tese, uma apresentação breve, sucinta e clara. Por quê? Porque nós temos uma segunda parte do texto, não menos importante, que é aquilo que nós chamamos de desenvolvimento. O desenvolvimento ele é tão essencial que nas competências e habilidades do Enem existe uma específica só para o desenvolvimento e ela vale 200 pontos. Bom, o que tem no desenvolvimento de tão importante assim para ter uma alegoria só dele que vale 200 pontos? Bom, é no desenvolvimento que você vai literalmente desembolar o seu texto. É quando você vai dissertar sobre aquele assunto. E como vai fazer essa dissertação? Você vai apresentar as suas argumentações que embasam a sua tese ou que justifiquem a sua tese. E você vai fazer essa fundamentação com base em argumentos. O desenvolvimento do texto começa no segundo parágrafo. Quantos parágrafos eu posso usar para fazer um desenvolvimento no meu texto? Eu sugiro que você use uns 2 parágrafos, porque aí a sua redação ficaria da seguinte maneira: um parágrafo para a introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento e o 4º e último parágrafo para a conclusão. Por que eu sugeriria dessa forma? Porque a gente fala de um texto que ele tem um limite de linhas a ser obedecido. E esse limite é de 30 linhas. Se eu faço parágrafos curtos, eu corro o risco de perder ponto na estruturação do texto. Ele perde o caráter de texto dissertativo e assume um caráter muito semelhante a um poema ou até mesmo uma letra de música, que são aquelas com parágrafos bem pequenos, tá bom? É uma regra? Tem que ser 4 parágrafos, senão vai estar errado? Não, pode ser 5. Não tem problema, desde que você saiba desembolar bem, desde que você não faça parágrafos muito pequeninos, tá bom? Por que o desenvolvimento não pode ser composto de parágrafos muito pequenos? Porque é no desenvolvimento que você vai apresentar os seus argumentos. E os seus argumentos são as ferramentas que você vai utilizar para convencer o leitor de que a sua ideia, a sua tese é a melhor. A gente consegue convencer alguém com 2 ou 3 palavras? Dificilmente. Principalmente tratando-se de um texto dissertativo argumentativo, cujo tema vai ser sempre alguma preocupação de aspecto social. Então, vamos precisar de espaço para articular nossas ideias. O que eu tenho que apresentar no meu desenvolvimento? Eu tenho que apresentar a minha argumentação. Essa argumentação, ela precisa ser contida com tópicos frasais. O que é um tópico frasal? Cada parágrafo tem que ter pelo menos um tópico frasal. É aquela sentença mais importante. É o carro-chefe do seu parágrafo. É a informação crucial. É quem manda no parágrafo. Para cada parágrafo vai haver um chefe. Esse chefe é uma sentença, uma frase inteira, uma oração inteira, um período inteiro, e ele vai mandar no seu parágrafo. Então, eu tenho um carro-chefe na introdução, um carro-chefe para cada parágrafo de desenvolvimento e um carro-chefe para a conclusão. Todos esses são conhecidos como tópico frasal. E o que mais vamos fazer? Bom, nós vamos fazer da seguinte maneira. Tratando-se de texto dissertativo argumentativo, nós vamos, no desenvolvimento, explicar os nossos argumentos. Se eu já selecionei os meus argumentos, no desenvolvimento eu vou fazer a explanação desses argumentos. Eu vou articular as minhas ideias, eu vou apresentar as minhas ferramentas, sejam elas argumentos de autoridade, seja por meio de exemplificações,
sejam por meio de provas concretas, seja através de dados estatísticos, seja através de alusões históricas, não importa como eu vou construir a minha argumentação. O que importa é que essa argumentação ela vai ser apresentada no desenvolvimento do meu texto. Então, se no segundo parágrafo eu resolvo falar sobre um argumento ou dois, eu preciso citar esses argumentos e justificar o porquê de estar utilizando ele. Então, no desenvolvimento, nós vamos fazer isso. Nós vamos explanar, é a maior parte do texto. É quando a gente articula as nossas ideias, é quando a nossa tese é apresentada e todos os elementos comprobatórios são apresentados junto a essa tese. Naquilo que nós vamos chamar de desenvolvimento do texto, ou o meio dele. O começo é a introdução, o meio do texto é o que nós chamamos de desenvolvimento e o final vai ser a conclusão, que nós ainda falaremos sobre ela. Tá bom? Bom, sobre o desenvolvimento, é isso. Vai apresentar ali os argumentos. Essa apresentação de argumentos precisam obrigatoriamente ser feita por meio de tópicos frasais. Então, você tem que selecionar as frases ou sentenças ou períodos mais importantes. Para cada parágrafo tem pelo menos um tópico frasal. Isso é obrigatório. E também vamos fazer o seguinte, vamos ampliar. Vamos supor que o tema da nossa redação seja o desafio de conviver com as diferenças. E aí eu quero falar da mixigenação do Brasil. Que o Brasil é um país mixigenado, é um argumento que eu vou usar. Então, que ele é mixigenado é o meu argumento. Como eu vou elaborar essa argumentação, aí depende de mim. Eu vou usar dados estatísticos, eu vou usar argumentos de autoridade, eu vou usar referências bibliográficas, exemplificações, alusões históricas, o que eu vou usar? A ferramenta que eu escolher utilizar para justificar que o Brasil é um país mixigenado é o que nós vamos chamar de argumentação. E é essa explanação que a gente vai fazer no nosso desenvolvimento. Então, o segundo e terceiro parágrafo, nós vamos fazer o quê? Discursar, defender a nossa tese, apresentar os nossos argumentos. É isso que nós iremos fazer. Uma dica de ouro é a seguinte. Recebi um tema. O tema é o desafio de conviver com as diferenças. O que você vai fazer, jovem aluno, nobre aluno, quis dizer? Questionar o tema. Por que falar desse assunto? Por isso e por isso. Encontre, no mínimo, 3 motivos para falar sobre esse assunto. Encontrou esses 3 motivos? Faça no seu rascunho, escreva ali um asterisco para cada motivo. Depois que você selecionar esses motivos, procure um argumento de autoridade que justifique os seus motivos. Escreva ali do ladinho, tudo isso na sua folha de rascunho. A sua redação vai estar praticamente pronta, tem um esqueleto. Você já se posicionou se é a favor ou contra e você já escolheu 3 ferramentas para defender o seu posicionamento. O que você vai fazer agora? Vai fazer uma introdução contextualizada, onde você vai apresentar a sua tese, você vai falar sobre o tema que está sendo discutido e nos próximos parágrafos, no segundo e terceiro, você tem 2 parágrafos para desenvolver aqueles 3 motivos que você selecionou para falar sobre o assunto. E nesses 3 motivos, você já tem os argumentos de autoridade ali coladinhos, justificando as suas escolhas. Aí você vai fazer o quê? Produzir 2 parágrafos que explique esses argumentos, que esclareça a sua posição. Porque o leitor, ele tem o direito de obter esse esclarecimento do texto. É por isso que o texto ele é subjetivo e ele também é direto. Tem que ser direto, o leitor tem que ler e entender claramente o que você está dizendo e por que está dizendo. Quando que o leitor vai se ver preso no seu texto? Quando você utilizar os tópicos frasais corretos. Quando você souber prender o seu leitor com base em pequenas estruturas, em pequenas sentenças que faça com que ele não consiga mais esquecer aquilo que você disse. É isso que você vai fazer no seu desenvolvimento. E você vai fundamentar a sua tese buscando informações de autoridade, sejam de órgãos competentes, seja de estudiosos, de filósofos, professores, seja alusões históricas, não importa. Mais que argumentar, você obrigatoriamente tem que fundamentar os seus argumentos.
tá bom? Nós vamos falar um pouco mais à frente sobre os tipos de argumentação e como construir uma argumentação sólida. Mas eu já estou dando uns spoilers para vocês, porque vocês merecem, tá bom? Simples assim, acabou. Pode fazer um texto com 3 parágrafos de desenvolvimento? Pode, não estou dizendo que é errado, só é perigoso, porque é um texto que ele tem limite, e o limite é 30 linhas, não pode exceder. Então, precisamos tomar muito cuidado com isso, tá bom? Tarefinha. Vocês vão ler o capítulo 17 da nossa apostila. Vocês vão ter o privilégio ali de fazer análise de alguns parágrafos de desenvolvimento que são exemplares. Então, prestem bastante atenção nesses parágrafos de desenvolvimento. E, a seguir, realizem as atividades das páginas 556 a 558, tá bom? Por enquanto, não precisam fazer a proposta de redação. Vou deixar isso para um outro momento. E se tiver alguma dúvida, vocês sabem como e onde me encontrar. No mais é isso. Beijos de luz, se cuidem e é sempre bom estar com vocês. Tchau, tchau.